noite! Está começando mais uma edição do programa Direito da Gente, diretamente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas, a TV que passa você. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje estamos recebendo o excelentíssimo senhor doutor juiz de Direito, Hélio Martins Costa, que é coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de São João del Rei. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, doutor Leidiane. Boa noite, ouvintes da TV Campos de Minas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é todo nosso. Bom, muitas vezes as crianças e adolescentes são prejudicados afetivamente quando seus pais se separam. Para ajudar as famílias em processo de separação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais implementou o programa Oficina de Pais e Filhos, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que é um dos temas da entrevista dessa edição. E você, telespectador, pode contribuir para o nosso programa enviando opiniões e perguntas por meio do telefone 3372-3720 ou ainda pode enviar mensagens pelo aplicativo WhatsApp ou via SMS para o número 999721640. As edições anteriores, elas são publicadas em nosso site www.tvcamposdeminas.com.br e o programa desta semana estará disponível em nosso site a partir de sexta-feira. Bom, doutor Hélio, antes de falarmos sobre o tema da nossa entrevista, o senhor poderia explicar aos nossos telespectadores o que é, o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadanias de São João del Rei, também chamado de, pela sigla SEJUSC? SEJUSC, pois bem, o SEJUSC ele faz parte de uma política do Conselho Nacional de Justiça implementada no ano de 2010. E no Tribunal de Justiça de Minas, logo em 2013, começou o processo de instalação nas comarcas do Centro Judiciário de Solução de Conflito. São João del Rei foi a 6ª comarca do estado, para nossa alegria, em ter instalado aqui o centro, o SEJUSC, atendendo inclusive uma reivindicação nossa nesse sentido. Das comarcas do interior, São João del Rei deve ter sido a 2ª ou 3ª a ter instalada. E vem funcionando desde novembro de 2013. A finalidade do SEJUSC é como uma ferramenta alternativa para a solução de conflitos de interesse, na medida em que se prestigia nele a realização da mediação e da conciliação como forma de composição de conflito entre partes. De lá para cá, nós já atendemos milhares de pessoas, Bacana. E com um resultado muito positivo, muito satisfatório na autocomposição. Uhum. Existe diferença, doutora, entre mediação e conciliação? Existe uma diferença muito pontual entre mediação e conciliação. Na mediação, primeiro, o mediador ele tem que ser necessariamente uma pessoa treinada e preparada para mediar. O Tribunal de Justiça, através da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, já realizou 2 cursos em São João del Rei para capacitar mediadores e conciliadores e está iniciando agora um outro curso. O outro foi presencial, esse é um curso à distância, com algumas intervenções presenciais, com a finalidade de capacitar esses mediadores. Na mediação, o que ocorre é que terceira pessoa, isenta e imparcial em relação ao conflito a ser tratado, ele estimula as partes, através de um diálogo cooperativo, a construírem, eles próprios, as próprias partes, a construírem a solução do conflito, através de um diálogo também de natureza construtiva. Para a mediação é necessário que os conflitos tenham uma relação, sejam resultantes de uma relação continuada, ou seja, que dela se evidencie conflitos antecedentes. Por exemplo, quando alguém reclama a modificação de uma guarda de um filho, por exemplo, quando se pleiteia o divórcio ou dissolução de união estável, nós temos ali num determinado momento a motivação do pedido de separação, ou de divórcio ou de modificação da guarda. Mas, anterior a esse conflito, existe uma relação antecedente,
né, que é a de convivência, que é a de afetividade, que por alguma razão se desgastou, né, ou por algum motivo se deteriorou e começou a resultar numa série de outros conflitos que nós chamamos de conflitos periféricos, né? São aquelas inúmeras divergências que surgem entre casal ou entre pais e filhos em relação aos filhos e por aí afora. Diferentemente da mediação, né? Na mediação, na conciliação, nós tratamos de casos que são conflitos mais simples. Não existe uma relação antecedente, como, por exemplo, uma batida de carro, uma situação de reparação de dano em decorrência de um acidente de veículo, ou mesmo uma reparação de dano em decorrência de um fato de relação de consumo, que são relações pontuais, né? E não pré-existentes, como é o caso típico das relações de família, às vezes de vizinhança, sendo mais comum na área de parentesco. Ah, sim. E a Oficina Pais e Filhos, né, que é esse programa que o Conselho Nacional de Justiça está implementando nos tribunais do país, né? Qual que é o objetivo desse programa? Doutora Leidiane, o conflito entre pessoas dentro de um grupo familiar, principalmente aqueles que fazem resultar no divórcio, na separação, na dissolução de união estável, gera uma série de transtornos, de traumas e de sofrimento, principalmente para os filhos, que normalmente não são visualizados pelos pais quando se encontram em enfrentamento. E isso é muito comum, é uma situação evidente praticamente em 99% dos casos de conflitos de natureza que envolva a conjugalidade. A finalidade da oficina de parentalidade é exatamente constituir-se num mecanismo a propiciar aos pais, né, nessa situação, em situação de conflito, a fazerem essa transposição para um ambiente de pacificação. Ou seja, distinguir os aspectos do conflito da conjugalidade, que é a convivência homem e mulher, né, marido e mulher, ou conviventes, da relação de paternidade, que não pode ser modificada, que não pode sofrer alterações pelas graves consequências que provoca nos filhos, em razão do conflito entre o casal. Então, nós vamos realizar agora a quarta oficina, já atendemos mais de 60 pessoas, e para nossa satisfação, a que está marcada agora para o dia 26 de maio, tem mais de 50 pessoas inscritas. É uma atividade que envolve reflexão, né? Ela é igualmente aplicada, realizada por pessoas que também foram treinadas no Tribunal de Justiça para fazerem pequenas exposições de natureza teórica, pequenas palestras, exibição de alguns vídeos, de alguns documentários e até atividades lúdicas, né, com a finalidade de conduzir o casal à reflexão, no sentido de que eles podem se separar, podem se divorciar, né, mas se envolverem como devem se envolver com relação à responsabilidade que eles têm com a criação e educação dos filhos. Isso mesmo. Bom, esse assunto ele é muito interessante, doutora Eli, mas nós temos que ir agora para o intervalo e continuaremos falando sobre ele no próximo bloco. E você de casa pode participar enviando perguntas para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos o celular que recebe mensagens, que é o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.